Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui começando a nossa correção da prova de matemática do Colégio Naval desse ano para ingresso no ano que vem, 2024. Primeiro, antes de começar a resolver a primeira questão, eu gostaria de falar um pouco sobre a prova e como ela se demonstra, como que eu, pelo menos no meu ponto de vista, como que ela foi. Bom, eu achei que a prova não veio tão complicada como em alguns anos anteriores. Principalmente questões de geometria não vieram tão difíceis comparadas do ano passado, por exemplo. Teve uma questão de geometria que eu vou explicar aqui um jeito de resolver, que já tinha caído na prova do Colégio Naval bem antiga, de 1900, da década de 90. Mas, no geral, tanto na parte da álgebra, aritmética e geometria, vieram questões bem interessantes que davam para ser resolvidas. E um segundo ponto que eu pude perceber é o Colégio Naval querendo introduzir algumas matérias, né? Como a questão, aqui a gente está na prova azul, né? A questão número 2, que falava sobre sobre a interseção de curvas, né, uma parte da geometria analítica. E ano passado também eles introduziram a parte de desvio padrão, que não está no edital, mas podendo resolver todas essas duas questões com temas que estavam no edital, né? Temas como sistema, temas como ele introduz como se resolver. Mas então, pessoal, esse foi o meu ponto de vista, então, de toda a prova de matemática, né? Sem contar as outras. E vamos começar a resolver essa primeira questão, modelo azul de matemática. Então, vamos lá. A questão fala o seguinte: dado o conjunto A, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, né? São elementos. Escolhendo-se aleatoriamente 6 elementos distintos do conjunto A, é correto afirmar que a maior média harmônica entre os 6 elementos será obtida quando escolhermos no conjunto dado. Aí aqui, né, ele tem as alternativas. O que é a média harmônica? A média harmônica vai ser o número de elementos, vou botar esse para cá. Vai ser o número de elementos, né, que a gente vai usar na nossa média, dividido pelo inverso desses elementos. Então aqui vai ter o x1 mais o x2 mais o x3 mais tanana, mais até o xn, beleza? Então ele queria saber qual vai ser a maior média harmônica. Bom, perceba o seguinte: aqui a gente vai ter que ver uma questão de como que a gente consegue maximizar essa razão. O nosso n vai ser 6 e a gente vai ter 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 mais 1 sobre x4 mais 1 sobre x5 mais 1 sobre x6. Para maximizar o 6, a gente tem que, o resultado, né, o k aqui, a gente tem que diminuir o nosso denominador, beleza? Mas como que a gente diminui o denominador? Encontrando o menor valor para essa soma aqui. Só que como a gente encontra o menor valor para essa soma? Concorda que se aumentarmos cada valor desse daqui, a gente maximizar, por exemplo, 1 sobre 9 vai ser menor que 1 sobre 2, por exemplo, né? Então, quanto maior os números, esses x, forem, menor vai ser o resultado dessa fração, e assim a soma geral total vai, que é o nosso denominador, vai fazer com que essa razão seja maior. Então, o que isso quer dizer? Essa sacada seria para a gente perceber o seguinte: então, que não adianta a gente ter
por exemplo, 3 menores elementos e 3 maiores elementos, 6 elementos que possuem 3 ou menos divisores, 3 elementos pares e 3 maiores elementos ímpares. Isso não tem nada a ver. O que a gente tem que perceber aqui é o seguinte: quanto maior for o x, maior vai ser o resultado, vai ser o nosso K. Por quê? Porque quanto maior o x, menor cada fração dessa, a soma de menores frações, a gente, quando for dividir por isso, vai dar maior. Então, por exemplo, a gente poderia aqui, ó, pegar vou desde aqui do x1, pegar 1 sobre 9, né? 1 sobre 8, 1 sobre 7, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 3. Aqui, acaba que a gente vai ter aqui, não vai poder utilizar esses números, né, repetidamente, tem que mudar o número. Então aqui eu peguei 1 sobre 9, esse vai ser menor que esse, menor que esse, menor que esse, menor que esse, menor que esse. Eu não poderia aqui, por exemplo, usar 1 sobre 2, porque são 6 elementos. Então, aqui, a nossa alternativa seria B, os 6 maiores elementos. É uma questão de proporcionalidade, beleza? Não, os 6 menores não poderiam ser, porque aí o nosso resultado seria o menor, né? A menor média harmônica aí seria os menores elementos. Então, galera, foi essa questão. Essa questão não era muito usar muita matemática, era uma questão mais... Você tinha que saber o que é média harmônica, mas você teria que saber ter essa questão mais lógica de saber qual vai ser a maior... Qual vai ser escolher os números certos desse conjunto para que você encontrasse a maior média harmônica que ele pedia aqui na questão. Então, valeu. Se você gostou, deixa o like aí. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Valeu.